Os dispositivos de tinta eletrônica costumavam ser chatos, lentos e só serviam para leitura. Graças às inovações recentes, inventaram este smartphone de tinta eletrônica colorida que, como vocês já podem ver, roda rapidamente aplicativos comuns do dia a dia, como o Instagram. E tudo isso é graças à última atualização que este dispositivo recebeu, que consegue catapultar sua velocidade até 43 quadros por segundo, um número recorde. Isso, junto com seus 8 GB de RAM, 256 GB de memória interna alto-falante duplo e bateria extra grande, transformam este Big Mi High Break Pro Color no smartphone de tinta eletrônica colorida mais potente até o momento. Depois de testá-lo por algumas semanas, não tenho dúvidas de que, se a Amazon Kindle lançasse um smartphone, provavelmente o Kindle Phone, ele deveria se parecer com este. Neste vídeo, vocês vão vê-lo comparado com o iPhone 17 Pro Max e com outro smartphone de tinta eletrônica monocromática, para que possam ver as diferenças, mas por enquanto vocês já estão vendo o unboxing. É muito parecido com todos os Big Mi que já testei aqui no canal, a caixa vem muito bem protegida, ali estão os papéis e também vem com um cabo USB tipo A para USB tipo C, além da chavinha para o cartão. E agora sim, aqui está o Big Mi High Break Pro Color. Em todo o seu esplendor, como vocês podem ver, pesa menos de 200 gramas, o que eu gosto, ele é leve. Gosto também que já venha com essa capinha colocada. Esse retângulo que vocês veem era onde estava o adesivo com os dados. Precisei esfregar álcool para remover toda a cola. Tomara que em versões futuras a Big Mi resolva isso e coloque o adesivo em outro lugar ou use outro tipo de cola. A parte de trás, por sinal, tem uma textura fosca, mas marca as digitais com bastante facilidade e a moldura também é de plástico. Suponho que por isso ele também parece tão leve. O design é bem diferenciado, é muito minimalista, quase parece um mini tablet de tinta em miniatura, em um formato mais alongado, com esse botão de desbloqueio que se destaca. Aliás, a tela já vem com uma película plástica pré-instalada. E passando para as portas, ali está a porta USB tipo C, um dos alto-falantes, um microfone e um slot para cartão, porque você pode adicionar 2 chips, chip 5G. O fato de ser de plástico tem dois lados. O primeiro, ruim, é que ele não parece muito luxuoso. E o segundo, bom, é que senti que esse smartphone não esquenta tanto quanto outros que já testei. Do outro lado estão as teclas de volume e o botão de desbloqueio com leitor de impressão digital em um vermelho chamativo. E na parte de cima teria o segundo microfone e uma porta infravermelha. No outro lado teria 2 botões personalizáveis. Todos os botões têm bom curso e assim ele fica na mão. Fica ótimo com a câmera traseira nivelada, sem sobressair, e de fato depois de ter usado celulares tão pesados, de mais de 200 ou 250 gramas, é muito bom ter algo tão leve. Fazia tempo que eu não testava um celular novo, atual, que pesasse tão pouco. E agora sim, vamos para o que mais chama atenção nesse celular, que é, evidentemente, a sua tela. E vocês já estão vendo, não precisa de brilho, apesar de ter LEDs que refletem nessa tela. Mesmo que eu desligue totalmente, a tela ainda fica bem visível. Ela não compete com o sol, mas se alimenta dele ou de qualquer luz. Quanto mais luz houver no ambiente, melhor vai ficar a imagem, e nem vai ser preciso acender os LEDs que vêm nesse telefone. Eu analisei praticamente todos os dispositivos dessa marca Big Mi, também da Bucks, também do Kindle, e vocês já sabem como funciona. Se você colocar no modo revista ou no modo quadrinhos, as cores vão ficar melhores, mas vai ficar mais lento. Se você ativar o modo vídeo ou no modo Hyper, já pode adicionar o modo Hyper, como estão vendo. E é aí que entram os 43 quadros por segundo, fazendo com que seja o smartphone de tinta eletrônica colorida mais rápido do mundo atualmente. Vocês já veem como funciona o scroll neste jornal. Agora vou comparar com um dos celulares mais potentes de hoje, o iPhone 17 Pro Max, que acabei de reanalisar para contar para vocês se realmente depois de meio ano ainda vale a pena ou não. Mas enfim, vocês já estão vendo como funciona o scroll de ambos os telefones, o Big Mi High Break Pro Color e o iPhone 17 Pro Max. Troquei de mão porque sinto mais força na direita. Ainda assim, o scroll é mais rápido no Big Mi.
Mas é uma comparação que eu acho que exemplifica perfeitamente a rapidez que esses telefones de tinta estão alcançando. Algo que há pouco tempo seria praticamente impensável. Vocês já podem ver como lidam com os reflexos. O telefone de tinta tem uma camada anti-reflexo melhor. Evidentemente, as cores são muito melhores em um smartphone convencional. O Big Me lembra um jornal do Harry Potter, só que com menos cores. Agora vou comparar com um telefone de tinta eletrônica monocromático, que vocês veem à direita. O contraste entre branco e preto é superior nas telas monocromáticas. O branco fica mais branco e o preto mais preto. Além disso, a bateria em telefones ou dispositivos monocromáticos dura mais do que em dispositivos de tinta colorida. Vocês já estão vendo, aliás, o Scroll. O Highbreak Pro Color é um pouco mais rápido. No fim, só você pode decidir se precisa dessas cores extras ou se uma tela monocromática basta. Ambos têm seus pontos negativos e positivos. Como eu estava dizendo, acho que o contraste entre branco e preto me agrada bem mais. A bateria também, como eu disse, dura um pouco mais. Além disso, ele custa menos que o colorido. Depois explico os preços. E qual o impacto dessa inovação no painel? Ou seja, torná-lo mais rápido, como vocês já notaram. Modo de atualização Hyper e faz com que ele funcione a 43 quadros por segundo. Isso faz com que os vídeos e qualquer conteúdo dinâmico pareçam praticamente os de um smartphone normal. Não chega a esse ponto, mas sem dúvida a diferença que houve não só nos últimos anos, mas nos últimos meses, está havendo muita inovação nesse aspecto e já se sente praticamente como um smartphone normal. Vocês já sabem. A tinta realmente funciona de modo bem diferente de telas OLED, LCD ou LED. São pequenas cápsulas de tinta que, com impulsos elétricos, vão mudando de forma. Isso tem o lado bom e o ruim, como eu dizia. Parece um jornal velho, mas cansa menos os olhos, afeta menos os ritmos circadianos, é melhor para a visão, não causa dor de cabeça e pode ser usado à noite. Vocês sabem que sou um amante dessa tecnologia porque vivi isso na pele. Ou seja, posso falar por experiência própria, esses dispositivos de tinta são bem mais suaves para os seus olhos e não têm tantos efeitos colaterais quanto as telas com tecnologia LED ou OLED. Vamos falar de hardware e software. Já vem o botão de desbloqueio com leitor de impressão digital. Não é o mais rápido que testei, mas é bom incluírem isso nesse tipo de dispositivo de tinta que não é comum. Ele tem truques, como personalizar as duas teclas de ação, clique duplo, simples ou longo. Você pode personalizar os gestos à esquerda. O seletor de multitarefa à direita atualiza a tela, útil nessa tecnologia de tinta. No centro, acessa a tela inicial. Tudo isso é altamente personalizável, inclusive essa bola flutuante. Alguns gostam, eu pessoalmente prefiro elas em tablets, mas não tanto em smartphones de tinta eletrônica. Embora a interface deste Big Me seja exatamente a mesma que em outros dispositivos. Por exemplo, neste ponto não tem um modo escuro, mas é possível inverter as cores. E a verdade é que o fundo preto fica muito bom. Espero que a Big Me crie um modo escuro dedicado, pois na tinta eletrônica o fundo fica ótimo. Agora, sobre o hardware, o que ele oferece? Bem, ele vem com um processador Dimensity 1080, um octa-core de 2,6 GHz, 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna com Android 14 puro. Além disso, a tela tem 6,13 polegadas. Neste ponto, tecnologia Kaleido 3. 300 pixels por polegada em preto e branco e 150 em cores. Vocês já podem ver como funcionam aplicativos do dia a dia, como o Instagram, que roda quase como em um celular comum. Observem também apps mais pesados. Vocês já podem ver as transições, tudo funciona de forma muito fluida. Aliás, o motor de vibração funciona bem, é forte. Ele tem Bluetooth 5.3 e tudo mais. Tudo relacionado ao 5G, ao GPS, etc. Tudo funcionou bem, não tenho nenhuma reclamação nesse ponto. Com os jogos, acontece a mesma coisa que com os vídeos. Este smartphone não foi feito para rodá-los com a melhor visualização possível, devido à tecnologia de tinta eletrônica. Mas vocês veem que ele está cada vez mais parecido com o smartphone convencional. O processador é, bom, o mais potente que existe atualmente em um smartphone de tinta eletrônica. Mas, acima de tudo, o que mais me surpreendeu foi a própria tecnologia do painel.
Os 43 quadros por segundo fazem diferença e são perceptíveis nesse tipo de aplicativo. E aproveito esse jogo para mostrar para vocês como funcionam os dois alto-falantes dele, como é o som desse Big Me High Break Pro Color. E vamos falar da bateria desse Big Me. Como vocês podem ver, ele é bem fino. Especificamente, são 8,9 milímetros para esse tipo de tecnologia, não está nada mal. E é uma bateria de 4.500 mAh com carregamento de 18 watts. Não tem carregamento sem fio e também não possui muitas opções, como vocês estão vendo, por exemplo, para a proteção da bateria, como pode ser o limite de carga em 80%. Ainda assim, para esse tipo de dispositivo, é uma ótima bateria, dependendo do uso que você faz e se não assiste muito conteúdo dinâmico, ou seja, vídeos, etc. Pode durar uma semana ou mais sem nenhum problema. E se principalmente você for usar para ler e no modo avião, aí sim a bateria vai durar ainda mais. Agora sim, vamos para a parte fotográfica. Sem dúvida, esses Big Me da linha Pro têm as melhores câmeras de todos os smartphones de tinta eletrônica que existem atualmente no mercado. Ainda assim, continuam não sendo suficientes, e isso é normal por causa dessa tecnologia, já que elas servem principalmente para escanear documentos e através dos vários aplicativos. E a inteligência artificial deste smartphone da Big Me pode traduzir ou transcrever diretamente, por exemplo, em um PDF ou em alguma nota. Como vocês podem ver, a câmera é extremamente simples, câmera de 20 megapixels, zoom digital de até 4 vezes. E tem HDR, que pode ser ativado ou desativado. Isso já é um grande avanço em relação a outros smartphones. As cores, o alcance dinâmico, o ruído que tem. Vocês já estão vendo, não é uma grande câmera. Ainda assim, acho que é justo mostrar para vocês as amostras, ou seja, para que vejam por si mesmos como é a câmera do smartphone de tinta eletrônica mais potente do mundo atualmente. E bem, é assim que este smartphone de tinta gravaria vídeo. Vídeo com o telefone de tinta eletrônica colorido mais potente do mundo, neste caso da Big Me. Assim seria a estabilização dele e assim soariam seus microfones. Esta seria a resolução máxima e este seria o único modo de vídeo que permite gravar, não deixa mudar. Nem os quadros por segundo, nem a resolução. Agora vamos ao ponto que adoro testar nesses smartphones de tinta, as luzes LED. Nesse ponto, ele teria luzes brancas e quentes. E eu vou comparar à direita com o Big Me High Break Pro, ou seja, o monocromático. Vocês estão vendo que as luzes brancas são mais brancas no monocromático. Por outro lado, a luz quente no colorido é muito mais quente, então é mais recomendada para a leitura à noite. Nesse ponto, é melhor para os olhos. Vocês já sabem que eu sempre gosto de dizer que o mais importante é aquele que consegue diminuir mais. O brilho é menor e o smartphone colorido à esquerda tem brilho ainda mais baixo. Ele também é mais quente, sendo melhor para a leitura noturna. E agora vamos aos preços. Big Me High Break Pro Color, como vocês estão vendo, 350,95 euros. Vou deixar mais abaixo, na descrição do vídeo, o link para a compra. E vamos para a versão sem cor, ou seja, High Break Pro monocromático, que custaria 329,95 euros. Vou deixar o link de compra na descrição do vídeo para quem se interessar. Concluo que adoro como esses dispositivos inovam rapidamente, especialmente na velocidade. Agora só falta apresentarem um painel Kaleido 4 para melhorar essas cores, para que não pareça tanto um jornal velho, mas sem abrir mão de todos os benefícios que esse tipo de tela traz para os nossos olhos ao ver conteúdo. Se você é daquelas pessoas que ao longo do dia olha para muitas telas e percebe isso, sente no seu dia a dia, dorme pior, sente dor de cabeça, etc. Se você experimentar esse tipo de dispositivo, é verdade que existe uma curva de aprendizado que não é igual a uma tela OLED, mas eu acho que o esforço vale a pena. Inscreva-se se ainda não for inscrito e deixe um like para que eu continue trazendo esses dispositivos que quase ninguém traz. E além disso, apresentando nesses tipos de paisagens tão bonitas que eu acho que combinam muito bem com a tecnologia mais desconhecida e inovadora aqui no seu canal Testadol.
E agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até breve!